Vamos ao primeiro destaque de hoje? Vamos falar então sobre os números envolvendo os casos de abuso sexual infantil que são preocupantes aqui em Rondônia. Só em 2024 foram quase 1.000 casos registrados e o Ministério Público de Rondônia é uma das entidades que luta contra esse tipo de crime. Eu era só uma criança. A minha rede era colocada próxima dele, né? Muitas das vezes eu acordava com as mãos dele em mim. Pois é, infelizmente histórias como estas são mais frequentes do que parece. Só para você ter uma noção, segundo dados da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e o Adolescente, somente neste ano, mais especificamente até o dia 23 de setembro, foram 938 casos registrados de estupro de vulnerável. E destes casos, 231 aconteceram só aqui, em Porto Velho. Uma triste realidade que joga essas crianças numa terrível escuridão. Os casos que são denunciados tanto no Ministério Público de Rondônia, na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente ou no Conselho Tutelar têm o mesmo destino, a delegacia, onde os primeiros procedimentos acontecem. E caso haja fundamento, a denúncia é encaminhada para o Ministério Público. E a partir desta etapa, o Ministério Público de Rondônia pode cuidar do caso de duas maneiras, tanto na criação de ações de proteção à criança, como também afastando a vítima do acusado, podendo até atuar criminalmente. Quando o caso concreto acontece, as vítimas, elas, depois de um certo tempo, elas demoram a perceber que são crianças, que elas estão sendo submetidas a uma situação de violência sexual. Quando elas encontram um ambiente favorável para pedir ajuda, o caso é levado ao conhecimento da autoridade judicial, ou melhor, da autoridade policial, e a partir de então é registrado, instaurado um inquérito policial e sendo o caso ainda de violência específica, é feito o pedido, muitas vezes, de prisão preventiva de quem está cometendo esse crime. Quando nós iniciamos a investigação, daí nós instruímos o inquérito policial. O inquérito policial seria assim como fosse o nosso processo, né? Ouvimos as partes, quando necessário encaminhamos a vítima para realizar exame de corpo de delito, né? Que pode ser de lesão corporal ou prática libidinosa. Concluindo o inquérito, o que nós fazemos? A gente vai, relata o inquérito e remete ao Ministério Público. Daí ele que vai analisar se oferece a denúncia ou não. Dados do Ministério Público chamaram a atenção. Até maio deste ano, Rondônia registrou 3,26 casos diários de estupro contra crianças e adolescentes. E segundo o órgão, casos como esses acontecem nos mais variados locais, como ruas, escolas, transporte público e principalmente no ambiente familiar. Exatamente aqui, em casa, onde deveria ser o principal ponto de paz e segurança para essas vítimas. Acho que foi em 2009, 2010, por aí. Eu fui abusada sexualmente pelo meu vizinho. Eu tinha, acho que, de 11 a 12 anos de idade. E aconteceu que eu ia na casa dele diariamente, né? Porque minha tia pedia pra ir lá. E uma dessas vezes que eu fui lá, aconteceu umas 7 vezes, eu acho, não vou lembrar muito bem. Ele abusava de mim. Ele falava que se eu contasse para alguém o que acontecia, né? Ele ia matar a minha mãe. Ia matar... Me ameaçava, né? Eu, como uma criança de 12,
12 anos, eu não sabia. Desculpa, gente, desculpa. O maior desafio é que os crimes são cometidos, na maioria das vezes, por pessoas conhecidas da família. E são os pais, os tios, o companheiro da irmã, o companheiro da avó, são pessoas muito próximas. E isso se torna ainda mais desafiador, porque muitas vezes a família tenta encobertar esse indivíduo, pois não acredita na criança, no adolescente, e acabam dificultando as investigações. Ou mesmo colocando a criança em risco, né? Que, no caso das mulheres, que às vezes continuam com o infrator, ou os parentes, né? Uma vida inteira marcada por alguns momentos. Assim viveram e vivem inúmeras vítimas, e muitas não tiveram socorro. Já algumas têm o trauma atrelado a elas até hoje, e outras conseguem esquecer. Mas há também aquelas que encontram forças para levantar a bandeira de combate contra a violência sexual infantil. A Daiane foi vítima quando era criança e enfrentou tudo sozinha. Quando adulta, viu a sobrinha passar pelo mesmo problema. Mas desta vez, ninguém ficou sozinha. Ao lado da tia, que se tornou a mãe, e do Ministério Público de Rondônia, a jovem conseguiu continuar sua vida de forma digna. Quando eu sentia que ele vinha, ele era alcoólatra, meu pai bebia até álcool. Então, quando ele vinha muito alcoolizado, muito bêbado, que ele vinha com a malícia de passar a mão, né? Eu acertava ele. Quando as pessoas descobriram que a gente era 3 meninas, aí eles tinham aquela malícia das pessoas beber, interior, né? Beber, ir lá em casa, achava que podia fazer alguma maldade, mas a gente já estava preparada, porque ele deixava a gente preparada. E a modo de defesa que ele ensinou a gente se defender das outras pessoas, eu usei contra ele. Com o passar dos anos, a Vanessa casou, teve Vitória e o Vitor, e sempre essa proximidade nossa. Só que a Vanessa separou do pai de Vitória, teve um novo relacionamento com outra pessoa, no qual essa outra pessoa tirou a vida da minha irmã em 2020, no qual Vitória ficou com o pai biológico. Só que até então eu não sabia nada do que acontecia com a vida dela. Quando eu fui chamada, fizeram uma pessoa próxima me ligou, falou que precisava falar comigo sobre Vitória. Então eu voltei, saí até cedo do meu trabalho, fui em casa e a Vitória estava lá em casa. Ela estava meio dopada, né? Ela tinha feito uma lavagem estomacal e eu não sabia o motivo. E nesse dia ela foi e contou para mim os abusos que ela sofria. Muito complicado, que eu perdi a minha mãe muito cedo. E eu tinha 2 irmãos pequenos. E quando a minha mãe faleceu, meio que ficou minha responsabilidade meus irmãos. Eu me sentia responsável, porque a minha mãe, ela trabalhava fora e eu tive que criar, basicamente, meus 2 irmãos mais novos. E eu me via responsável por eles. Então, tipo, a minha irmã mais nova, ela foi adotada. E tem muita coisa que o meu irmão não sabe, porque eu não tinha coragem de falar. Tentava conversar com pessoas próximas da minha família, nunca acreditaram. Era sempre muito difícil, porque era como se fosse uma família perfeita, não tinha defeito. As pessoas só viam o que mostravam. Então, a realidade era totalmente diferente. Meu pai era um alcoólatra. Isso aqui, para as outras pessoas que via de fora, ele era um ótimo pai, um exemplo, cuidava muito bem dos filhos dele, mas na realidade não era assim. Na época, para mim foi uma comoção muito grande, porque foi um dos casos que mais me chamou a atenção. Eu fiquei por uma semana em estado de choque com tudo que tinha acontecido com aquela adolescente. Cada criança responde de um jeito diferente. E no pós-crime, para algumas, um acompanhamento de perto é indispensável. Nós temos uma situação de vulnerabilidade a ser enfrentada em relação àquela criança. É preciso eliminar
a vulnerabilidade e, a partir de então, promover os encaminhamentos necessários para que essa criança possa retomar a sua vida. Toda ação, ela ocorre de forma pontual e, uma vez que a família e a criança ela se encontram em um ambiente seguro, a família vai poder continuar dando o suporte necessário para essa criança. Se não for possível, o acompanhamento ele é feito pela 19ª Promotoria de Justiça conforme a necessidade. Nós acompanhamos alguns casos quando acionados para verificar se os encaminhamentos dados eles estão sendo observados, se uma vez observados, se a rede pública conseguiu prestar o apoio psicológico ou às vezes psiquiátrico, medicamentoso, ou então se a própria família ela levou a criança para esse acompanhamento, e aí uma vez verificado que a situação de vulnerabilidade está afastada, nos mantemos atentos, e o caso pode ser reaberto a qualquer momento se tivermos informações de que voltou a acontecer. Por que é importante esse acolhimento? Porque a criança já vai ter uma série de traumas para vivenciar após esse abuso, e um acolhimento ele visa minimizar esses danos psicológicos que vão causar na criança. Então a gente trabalha toda essa promoção da saúde para que ela consiga ter uma vida mais estável, né? Essa dor nunca sumirá. São crianças e adolescentes que obrigatoriamente terão que seguir. Porém, há algo que pode ser feito: denunciar. Além do Disque 100, atualmente existem inúmeras maneiras de fazer a denúncia. Maneiras estas que você pode usar para dar fim a um ciclo de violência. Hoje nós temos vários canais. O principal deles é o canal anônimo, que é o Disque 100. Então, não tenho coragem, eu não consigo falar, mas uma simples ligação no Disque 100, hoje tem até via WhatsApp, você consegue fazer isso. Então, tem que denunciar, porque é uma dor muito grande que você vai estar aguardando. Mas o Ministério Público também atua fomentando políticas públicas. Já visitamos o Poder Judiciário, tanto a Corregedoria quanto a Presidência, levando esses dados e demonstrando que uma demanda reprimida ela se encaminha para chegar aos olhos da justiça. São dados que ficam espalhados e que conseguimos, né, nesse último ano, reuni-los e tratá-los, porque não é só olhar um número, mas também é verificar qual caminho deve ser seguido para que as crianças elas tenham a proteção necessária. Graças a Deus, hoje eu fico muito feliz em saber que a Vitória está uma moça linda. Eu sempre entro em contato com ela ainda. Linda, estudiosa, notas boas, que Deus direcionou essa família para o lugar certo. Porque nós tivemos que ir no Ministério Público para fazer a guarda regularizada, porque no momento do atendimento foi feito um termo de responsabilidade para a tia, né? O caso foi encaminhado para todos os órgãos, foi encaminhado para a DPCA, Ministério Público, Judiciário, para todo canto. E graças a Deus foi feita justiça. Importante a atuação do Ministério Público de Rondônia. Parabenizar então toda a equipe envolvida nessa reportagem especial.